Pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui, então, a esse momento síncrono que nós jogamos necessário aí nessa semana para a gente concluir aquela tarefa de construção do simulador dos processos interligados, né, que nós começamos na segunda-feira. Houve um tempo aí para que vocês pudessem avançar na construção de tela, de modelo, de funções que eventualmente são necessários, né, para a gente chegar aos finalmente aí desse simulador. No momento de hoje, eu queria compartilhar com vocês aqui uma atualização, né, já até mandei pelo WhatsApp lá, do fluxograma. Eu fiz isso a partir da segunda-feira, né, uma provocação que eu não me lembro exatamente quem foi que fez o comentário, né, levantou a questão a respeito das variáveis, né, do modelo do forno e como aquela variável de saída do forno, né, ela poderia ser transformada numa variável de entrada do permutador. Na verdade, a solução que eu trago aqui hoje para a gente poder dialogar em cima dela, né, não necessariamente uma coisa fechada, né, cada um pode construir o simulador da forma que achar mais realista possível, mas aqui é uma sugestão, uma ideia, né? Na qual a gente parte de uma modificação no diagrama de instrumentação da planta. O processo continua a mesma coisa, mas a instrumentação muda um pouco. Então, ao invés de a gente fazer uma malha de controle de pressão no queimador, a gente passa para uma malha de controle de temperatura na saída do forno. Essa temperatura na saída do forno, ela vai ser mais uma variável de entrada do modelo do permutador. E o sistema de controle de temperatura na saída do permutador, ele continua como estava antes, regulando a vazão de fluido quente. Tá? Então, a vazão do fluido quente, ela na saída do forno, né, e entrando ali no permutador, ela é determinada em função de um controle de temperatura na saída do permutador. E o comportamento, né, a dinâmica desse processo do permutador, ele é influenciado por, digamos ali, três variáveis que impactam na temperatura de saída do permutador. Sendo elas ali a temperatura de saída do forno, porque se essa temperatura do fluido quente, ao sair do forno, ela tiver um certo valor, e o sistema de controle, por exemplo, do forno lá, mudar o set point, né? E essa temperatura passar para um outro valor, consequentemente a temperatura de topo, a temperatura de saída do permutador vai ser influenciada por isso. E aí o sistema de controle do permutador vai atuar sentindo essa perturbação e modificando a vazão de fluido quente que vem do forno. Porque se agora o fluido está vindo mais quente, talvez eu precise de menos massa de fluido para poder aquecer uma mesma vazão de fluido frio que vem do reservatório. A outra variável de entrada que influencia na temperatura de saída do permutador, eu considerei como sendo a vazão de fluido quente, né? Então, temos aí a válvula de fluido quente, que controla a vazão de fluido quente, a temperatura de saída do forno, que é determinada pela quantidade de gás que o queimador recebe, então o sistema de controle de temperatura do forno, a variável controlada de lá impacta como uma variável de entrada no sistema aqui, né, perturbando o sistema. E por último também a vazão, isso já estava dito na aula passada, né, a vazão de fluido frio, que é a mesma coisa que a vazão de saída do reservatório. Então essa variável é a única variável que ela entra naquele bloco somador subtraindo. Porque se eu tiver um aumento na vazão de fluido frio, é porque esse fluido ele fica menos tempo no permutador. Consequentemente, a temperatura na saída do permutador vai cair. Né? Ele fica menos tempo lá, ele aquece menos. Então, supondo aí essa nova configuração, muda basicamente ali o fluxograma de instrumentação da tela de vocês.
mas acho que é tranquilo de fazer essa adaptação. E também uma pequena adaptação lá, incluindo mais uma variável no modelo do permutador. Eu não sei exatamente em que ponto que vocês estão, não sei se vocês querem que eu mostre aqui, compartilhe a tela aqui com essa imagem, né, da mudança do fluxograma, e também do modelo. Pode falar, Vantur. A gente no permutador, fazendo essa soma dessas variáveis, a gente pode fazer como pode dizer, essa espécie de mistura de temperatura com vazão, para no final originar uma temperatura resultante disso? Então, é como eu falei, né, se a gente estivesse utilizando uma modelagem, eu acho que eu mandei um áudio no WhatsApp lá, Sim, perfeito, deu uma ouvida lá. destacando essa diferença, né? Quando a gente vai por essa abordagem aqui, que é uma abordagem mais simplificada, a gente não parte da modelagem fenomenológica, né? Baseada na física do sistema, mas a percepção prática da física nos mostra que essas variáveis elas se relacionam de alguma forma, correto? A Sim. gente consegue aproximar essa relação para funções de transferência, utilizando os somatórios das funções de transferência, alterando ganhos constante de tempo desses modelos simples, né? De forma a tentar aproximar essa dinâmica para uma dinâmica realista da física observável do sistema. Então, muito mais preocupado do que transformar a entrada em saída a partir de uma equação fenomenologicamente correta, eu estou preocupado em, digamos assim, simular o comportamento de um processo no sistema real. Porque na modelagem fenomenológica, por exemplo, na engenharia química, por exemplo, se a gente tomar como base, os caras utilizam variáveis que, até mesmo quando a gente vai para estabelecer as malhas de controle na indústria, são variáveis que elas não podem ser nem manipuladas nem controladas, algumas delas. Às vezes você está lá trabalhando com um processo de destilação e ao invés de você falar em termos de variável manipulada, vazões de um produto X ou de uma corrente Y do processo, os engenheiros químicos estão falando de massa molar, número de mols, razão de variáveis, né? No livro do Cyborg, por exemplo, se você olhar lá de modelagem dinâmica de sistemas, ele é todo baseado em razão. Isso é uma pegada mais fenomenológica, uma pegada mais para engenharia química. Nós temos que pensar na parte operacional do sistema de controle. Um sistema de controle, em última instância, ele tem que ser o quê? Tem que ser operado. E ele, através da instrumentação e da automação disponível, é que ele vai ser implementado. Então, se a gente não consegue, por exemplo, mudar a massa molar de um fluido, o que a gente consegue fazer é aumentar a vazão de um fluido, aumentar a vazão de algum tipo de produto. Na indústria de processos fluídico-térmicos, a variável manipulada mais utilizada é a vazão, seja por abertura de válvula, né, seja a modificação dela por abertura de válvula, ou por alteração da vazão usando inversor de frequência e bomba, né? Também uma coisa muito comum. Então, assim, na prática, a gente precisa relacionar essas variáveis controladas do sistema com vazão. Lógico, né? A gente está aqui percebendo a influência que a temperatura de saída do forno tem na temperatura de saída do permutador. Se eu aquecer, se eu determinar que o set point de saída, né, temperatura de saída do forno, ele é mais alto, isso vai acabar impactando na temperatura de saída do permutador. Isso é observável, né? Isso é um fato. Não existe nada que contradiga isso. Se num modelo no domínio da frequência contínua de repente errado fazer essa relação direta, né? Como se eu estivesse somando vazão e temperatura, na prática aqui em termos de construção do simulador, eu estou bem tranquilo em, digamos assim, baixar o rigor com relação a essa fenomenologia do sistema. Então, é mais para poder a gente chegar num simulador aí próximo do real. Né? Entendi, legal, maneiro. Entender como as coisas funcionam. Show de bola.
Sobre o compartilhamento aqui do arquivo, como eu falei, não sei que ponto vocês estão, eu não sei se é melhor algum de vocês compartilhar a tela da máquina virtual ou se eu dou um tempo para vocês fazerem as alterações, aí eu compartilho aqui a tela com o fluxograma e com o modelo. Professor, eu tentei fazer aqui, já com a alteração que você mandou, eu posso compartilhar se quiser. É bom que eu já até tire algumas dúvidas que eu estou também. Sim, você pode compartilhar aí que a gente vai acompanhando e se houver necessidade, depois a gente volta um pouquinho mostrando o fluxograma aqui. Mas eu acho que dentro do modelo de simulação a gente já consegue se localizar já. Beleza. Estão vendo aí, né? Eu só vou pedir para você, de repente, ali no modelo de simulação, usar ali em View, dar um zoom in. Aí, dá pra ver? Aumenta um pouquinho o modelo assim, que aí vai dar para a gente ver tudo. Beleza. O que eu pensei aqui, né? Aumenta um pouquinho aí o modelo, que aí vai dar para a gente ver tudo. Deixa eu ver se eu... Como é que era o comando mesmo? Não, é só arrastar a caixa ali para ela aumentar, não aumenta não? É porque a tela dele tá pequena, eu acho que você tem que Acho que tem que apertar aquele lance do Ctrl, alguma coisa assim. eu acho que é Comando Ctrl. mesmo? Eu acho que é Ctrl C, se não me engano. É o ponto da direita, o ponto da direita é C. Aí. Isso aí. Aí eu vou dar zoom out agora, então, que vai ficar melhor, eu acho. Tá bom. Aí, dá pra ver melhor? Sim. Ficou bom. Tá, o que eu fiz aí, né, porque eu imaginei que, né, como a variável controlada vai ser a vazão de fluido quente, é nela onde a gente vai botar o switch para manual e automático, né? De resto, eu acho que não tinha... fiz também, eu fiquei um pouco na dúvida, mas acredito que a saída do somador, que tem 3 entradas, vai entrar, né, diretamente com a comparação com 7 pontos, tá certo também, tá? Sim. Só que eu só estou vendo um controlador aí. Esse é só do permutador. Só do permutador. Eu fiz Tá bom. uma página para cada um. Beleza. Fiquei na dúvida, professor, na hora deixa eu mostrar aqui a do forno, né? Tá no mesmo modelo. Ó. Acredito que esteja certinho. Eu fiquei na dúvida nessa temperatura de saída tanto do forno quanto a do permutador. Na hora de simular me deu problema. Aí eu tentei ajeitar no ponto M, mas não soube fazer da maneira certa. Que tipo de problema? Deu erro no ponto M? Deu erro. Eu tentei fazer tentando seguir naquele do nível, né, que a gente usou. Só que não consegui. Deixa eu abrir aqui o ponto M para você ver como é que tá. Ó, temperatura de saída do forno. Na verdade, ficaria assim, né? Porque eu estava fazendo alguns testes. Isso. Ficaria assim, né? Aham. Só que eu não tinha Tira o ponto e vírgula ali do... Aqui? Não, a primeira linha, isso. Esse ponto e vírgula está em alguma outra função também? Deixa eu ver se tá também no temperatura de saída do permutador também vai ter que trocar. Professor, uma dúvida aí com base no que ele está mostrando. Quando a gente pega a função e coloca essa variável igual à função, essa variável ela tem que ser diferente para cada função que a gente vai fazer, né? Esse C, por exemplo, que está aparecendo aí. C é igual. Para cada função tem que ter um termo diferente? Ou será que dá algum problema? Não, eu acho que ele não dá conflito, não, se você usar o mesmo. Eu sei que algumas coisas você tem que ter cuidado.
Mas esse argumento de saída das functions aí, eu acho que não precisa ser diferente um do outro. Na parte do reservatório que está funcionando direitinho, eu usei tudo mesmo, deu certo. Ah, Outra legal. coisa, professor, é que a temperatura de saída do forno aqui, ó, a gente usa ela como DDE poke lá no forno, só que ela usa um DDE rec aqui. Como é que eu faço isso no ponto M lá? Não, mas calma aí. Temperatura de saída do forno, quando passa para manual, ela vira um DDR-REC, né? Não, aqui eu botei como a vazão do forno. Tá, então faz o seguinte. Não, então você não pega ela via DDE, não. Pega ela via conexão mesmo. A temperatura de saída do forno lá vai entrar aí. Como é que eu Porque lá no modelo do forno, a sua variável controlada é a temperatura de saída do forno, não é? Não, é vazão de gás. A temperatura de saída do forno é a saída já. Sim, então, a sua variável controlada, né? Ah, sim, isso mesmo. Aí você vai pegar esse sinal aí, botar um Alt tipo assim, tem um modelo principal onde você conecta esses outros 3 modelos, não? Ainda não, mas eu posso fazer. Depois é só usar o subsistema, né? Mas eu posso fazer o outro aqui também. Porque aí você fazendo. Pode fazer o Alt ou pode fazer o subsistema, que aí a gente vai ver a saída de um bloco subsistema entrando lá no subsistema do permutador. Inclusive, a variável vazão de saída do reservatório tem que se conectar lá no modelo do permutador da mesma maneira, tá? Ah, sim, entendi. Aqui, então, vou criar um subsistema com isso aqui. Onde foi isso mesmo? Eu nem lembro mais. Seleciona tudo, clica em um deles e bota Create Subsystem. Ah, tá, tinha que clicar em cima. Beleza. Mas aí, da mesma forma, continuou a saída aqui. Só clica aí para dar um confere aí de que lugar tá vindo esse sinal aí. Abre aí. Essa saída aqui está saindo diretamente do. É o temperatura de saída do forno. Não, mas aí é o seguinte, ele está pegando aí a saída do bloco MATLAB Function que está fazendo DDE poke. Ele não tem que pegar isso não, ele tem que pegar essa linha aí que está entrando na segunda porta do mux. Entendi. Isso aí. Beleza. Aí daqui nós vamos lá no... Mas como é que eu vou fazer para puxar lá pro... Abre o modelo do permutador e traz ele para aí. Copia ele todo, cria um subsistema e traz ele para aí. Dá um Ctrl C nele. É que ele está detectando que você tem 2 blocos de configuração APC tempo real, tem que deletar um deles. Aí agora você precisa desconectar aí, inclusive, estão vendo essas funções de transferência que eu coloquei na entrada do modelo do permutador, na entrada do bloco chamador? Vocês viram que eu coloquei uma função de transferência para cada variável dessa, né, das 3. O que é essa função de transferência? Ela quer representar uma dinâmica que existe entre e que determina a influência de uma variável dessas com a temperatura de saída do permutador. Porque essa dinâmica não poderia ser representada só por um simples somatório, né? A gente tem que colocar algum tipo de dinâmica ali. A malha de controle do forno, a malha de controle do reservatório tem suas próprias dinâmicas já. A ideia é que a gente tivesse como se fosse 2 dinâmicas em série. A do sistema isolado, mas quando ela se conecta com o permutador, ela gera uma influência na temperatura de saída do permutador, que é a variável de saída do sistema permutador, e aí sim, com qual característica? E aí é interessante a gente pensar da seguinte maneira, eu tenho 3 variáveis, né?
e a gente está trabalhando mais ou menos aí com ganhos unitários em tudo. Então, a gente pode pegar o 1 e dividir essa influência. Então, o ganho de uma função de transferência dessa vai ser, por exemplo, ponto 5, a outra ponto 3, a outra ponto 2. A variável que é escolhida para ser a variável de manipulada, né, da malha de controle de temperatura de saída do permutador, a escolhida foi o quê? Vazão de fluido quente. Então, podemos supor que, em termos de ganho, ela é que tem o maior valor de ganho, a maior relação direta com a variável de saída do permutador. Então, na parte de vazão de fluido quente, a gente tem que deixar uma função de transferência aí, tipo 0,8, alguma coisa assim, no ganho da função de transferência. O polo vai ser mais próximo do zero, é isso? Eu não sei. Aqui no ganho que você está falando, né, professor? Isso. Ah, tá, beleza. 0,8 e os outros dois tem que somar para dar 1 ainda, é isso? Vamos fazer um teste de forma que não tenha necessidade de dar unitário, né? Vamos botar, por exemplo, a influência de 0,2 na temperatura, de 0,3 na temperatura de saída do forno. E 0,2 na de vazão de fluido frio que vem do reservatório. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer. Estou tentando só ponderar, né? Fazer uma, digamos assim, não posso chamar isso de média ponderada, porque não é uma média, mas uma soma ponderada, né? De influências dos sinais que vêm das outras malhas. Entendi. Professor, aí na parte da temperatura aqui, eu vou apagar isso aqui, né, e colocar uma entrada aqui, não é isso? Isso. Isso, Deixa, talvez se você deixar desconectado, ele já vai gerar uma conexão lá na hora que você... Não criou não. Você tem que botar um in lá. Aí eu posso tirar esse out aqui, então. Aí você vai... Isso. Aí você conecta aí um... Aí depois tem que fazer isso daqui para Tem que vazão fazer isso também. com a vazão de fluido frio também, isso, que vem no reservatório. Ah, deixa eu fazer de uma vez, então. O modelo tá rodando? Desktop aí. Tava rodando aqui. Desktop aí no modelo. Rapaz, o PC tá bom, ele não travou nem nada. Que isso? Pô, tô olhando aqui, o meu fica travando direto, pô. Pois é, Tá cara. rodando direitinho, cara. Minha máquina virtual também está uma carroça. Também. Aí aqui vai ser... Não, aqui não é aqui não. Não, aí é o seguinte, aí você tem que pegar a variável manipulada, né? Sim. Você tem que pegar a variável manipulada. Onde é que está a variável manipulada? Está na saída da switch, tá? Então você tem que pegar o sinal de saída da switch e fazer um out. Agora aí você tem que deletar esse bloco que fazia o DDR na vazão de fluido frio. Teoricamente agora é para rodar, né? Só não repara muito na organização da tela, que eu fiz mais para testar mesmo. Não tem problema não. Na semana que vem eu vou falar com vocês sobre o projeto de simulador para P1. Aí eu falo algumas coisas com vocês sobre isso. Cara, eu acho que não tá rodando, não. Não, eu não botei para rodar ainda não. Uma coisa importante também, né? As variáveis ali, parâmetros, tem que vir com algum valor por default, né? Não pode vir zerado.
Ó, Deu erro aí? o argumento D não é definido na temperatura de saída do forno. Normalmente é quando você não coloca aquele o 1 e o 2. Quando É eu tive esse verdade. problema por causa disso. Verdade, isso aí. Ah, Tem, precisa? precisa, porque tem dois argumentos de entrada. Na verdade, todas que for fazer DDE PUC tem que ter isso. Ah, então eu tenho que trocar no outro também, só um minuto. Qual era o outro mesmo? Aqui. Aqui também deve pedir. Ah, aparentemente foi. Agora Aí você tem que aqui, setar valores aí. Tem um negócio interessante no InTouch, que é aquela parte de script lá dele. Não sei se vocês já mexeram nisso. Você consegue atribuir valores para essas tag names aí. Então você já começa a simulação, na hora que você dá o view, executa o view, ele já define as variáveis lá começando com um valor numérico. Que aí a ah, simulação ela já começa de algum ponto, entendeu? uhum. Por exemplo, pelo menos proporcional tem que ser igual a 1 em todos esses controladores aí. Agora eu não lembro mais o que que... Tem que passar para automático, eu acho. Eu acho que já tá, já. Deixa eu ver. Acho que automático é no 0. Agora eu não lembro o que que tá faltando aqui para controlar. O nível, por exemplo, tinha que estar subindo, né? Sim. Mas tem que ver essa passagem manual para automático dele aí se está direitinho. Mais cedo, quando eu testei, tava. Agora pode ser que eu tenha mexido em alguma coisa aqui que não tenha ficado certo. Aqui parece estar certo. Esse ponto e vírgula aqui tem que tirar, né? Você falou. Tem, então. Mas estava funcionando mesmo com ele. Deixa eu refazer aqui. Ver se vai. Agora ele vai zerar tudo, né? Sim, talvez se eu trocar antes aqui. Entendi isso, pode ser. Depois eu vou fazer um script que vai ficar melhor.
Vamos ver, acho que eu troquei tudo. Eu vou ter que ver isso aqui melhor depois, porque eu não sei o que tá dando errado aqui agora, não. Mas a princípio as dúvidas que eu tinha resolvido. Pior que eu não sei nem como checar o que tá dando errado, se foi na hora de trocar. É, em teoria, não tinha que. Alguma coisa tinha que começar já a se mexer ali, pelo jeito que você fez. Não sei por que não. Ah, mais cedo tava funcionando. Agora que eu Aham. juntei tudo ali, na hora que eu liguei Porque, por exemplo, ó, eu não sei se o manual automático, por exemplo, tá realmente funcionando. Posso estar falando besteira, mas lá no MATLAB lá tu tem que botar DDE init para começar tudo ou não? Será que eu não fiz? Ah, Deixa eu ver se eu já não fiz. Eu acho que eu já tinha. Eu fiz. Mas senão ele dava erro. Ah, tá. Não, acho que eu já tinha feito já. Pode ser até tenha se perdido digamos assim, o canal virtual, né? Ele precisa ser refeito. Tenta parar tudo e começar lá do MATLAB lá, botar o DDE init para ver. Deixa eu ver se vai. Porque aconteceu parecido comigo aqui também, tipo, tem uma hora que tava funcionando, aí depois parou de funcionar, eu fiquei um tempão, aí eu comecei de novo lá. Porque aqui era para funcionar também esse nível. Deve ser porque eu mudei alguma coisa aqui. Não, mas faz o que o Rafael está sugerindo aí, dá um stop lá na simulação. O view já está rodando, né? Já. Então vai no comando Windows do MATLAB lá e dá o DDE init de novo. Faz global A também. Como é? O view tá parado, o view não? O view tá, acho que tá parado, tá? Tá rodando. Tá rodando? Aí. Eu acho que foi na hora que eu mexi aqui no. Essa variável tá certo. O view tá indo normal. Vai lá no Era pra comando, pelo menos o nível mudar aqui, mano. vai lá no comando Windows do MATLAB lá. Onde você deu o DDE init. Digita aí global espaço A. Agora abre o modelo de simulação lá e abre uma suíte lá do reservatório para dar uma olhada. Aqui? Tá certo, dá ok. Dá o play aí para ver se ele. Ah, aqui tá indo. É o canal. É o canal, às vezes a gente sai do view, vai para o maker, volta. Às vezes o MATLAB e o InTouch é como se eles perdessem a ponte que interliga eles, né? Tava acontecendo isso direto aqui comigo, que eu fiquei um tempão pra botar lá de novo. Aí o que que eu faço aqui para funcionar na parte do forno aqui todo? Pelo que eu vi aí, o reservatório está em automático, né? Reservatório tá. Tá, beleza. Aí você vê que a temperatura de saída do permutador foi para -3. Por quê? A influência de ponto 2, lembra que a gente deu? Fez com que ela entrasse subtraindo. Então, aumentou a vazão de saída, ele diminuiu a vazão de saída do reservatório, diminuiu a temperatura de saída do forno. Então, dá para perceber que a relação entre essas duas variáveis está funcionando mais ou menos. Aí tem que ir agora ir setando aí o funcionamento dos outros subsistemas, o forno, o permutador por último. Sim, a vazão do gás já era para ter mudado?
Tá com 7 point aqui, tudo certinho. Será que ficou ao contrário isso aqui por acaso? Deixa eu ver. Não. A vazão de gás e a temperatura de saída do forno, que é a malha do forno, aí estão zerados, né? É. 7 Deixa eu- pontos botou 10. Essa Botei proporcional. Deixa eu dar uma olhada aqui no. No do forno. Vazão de gás. Tá certo, tá certo. Temperatura de saída do forno, tá recebendo. Por que no seu controlador aí tem. O seu controlador está entrando aí o erro 2 vezes? Não. É proporcional e integral. Ah, tá. Você fez 2 conexões separadas, né? Isso. Entendi. Mas não tô sabendo, porque né, seguir o modelo lá do reservatório parece que tá certo. Vocês têm alguma coisa que. Será que é isso aqui? Esse threshold aí tem que estar em 1, né? Acho que você vai ter que. Deixa eu ver se começar de novo. Se começar de novo, vai mudar tudo lá de novo, né? Agora já foi. deixou já. Né? A mudança de certos parâmetros no MATLAB, no Simulink, às vezes já é automaticamente modificada aí no Intuit. A temperatura aqui tá diminuindo direto. Ela tá com uma. Ah, tá. Dá uma olhada na. Volta lá no modelo do forno. Aí você fez set point diminuindo de variável de processo, né? Mas como essa aí é uma malha direta e não inversa, Eu ia tirar essa dúvida e acabei esquecendo. Aqui tem que vai ser o trocar contrário. ela. Ao contrário, é menos mais. Eu acho que na outra, Aqui também, né? do permutador também. Né? Porque quanto maior a vazão de fluido quente, né, maior a temperatura de saída do permutador. Tá. Agora. Mas na hora automática, bota em 1 aí o do forno. Aqui, não, aí agora tá manual aqui, tá? Ah, tá em manual? O 0 que é automático. Ah, tá. Seu set point está em 10. Tá em 10. Aí, quando eu mexo aqui, ele chega, temperatura chega a 5. Acho que eu esqueci de botar aqui para mostrar isso aqui. Acho que tem que trocar só. Mas não tá com muito erro ainda, né? Deixa eu ver se mudar aqui vai melhorar. O que é isso aí, IFR? O integral, é porque integral do forno. É porque não podia ser if, aí eu botei uma letra a mais. Tá. Aí agora foi aqui. Deixa eu botar aqui também para. É integral, né? Só que aqui não está conseguindo chegar, aparentemente. Porque com essa temperatura de forno e essa vazão de saída do reservatório, digamos que está se anulando. Dá um jeito de... Aumentar isso aqui um pouquinho. Aumenta o set point de nível do tanque. Aumentar, tá. Peraí. Bota aí para 80 para ver se ele vai fazer cair um pouquinho essa vazão de saída. Tá vendo? Ele deu um balancinho, só que a gente tem que estabelecer também, tinha que estabelecer pelo menos, né?
um limite de saturação dessa temperatura, sabia? Temperatura normalmente é de temperatura ambiente até cento e tantos graus, né? Ela não baixa mais do que um sistema térmico, assim, né? Ela não baixa mais do que a temperatura ambiente, né? A gente dizer que a temperatura está em zero ou valor negativo, a gente está sugerindo que está resfriando só porque não estou esquentando, o que não é verdade, né? Ele é um set point maior de temperatura de saída do forno, né? Isso, aí conseguiu subir mais, mas mesmo assim ainda tá baixo. A variável vazão de entrada, ela também acaba impactando por consequência nessa malha, sabe? A gente colocou a relação de vazão de saída, certo? Mas como a malha está em automático e a vazão de saída é ajustada para compensar a vazão de entrada e manter o nível num determinado set point, a vazão de entrada também acaba impactando. Então, se você diminuir um pouco a vazão de entrada lá do reservatório, talvez ajude. Tá. Agora já está próximo, vou colocar 12, assim. Ainda foi pouco. Mesmo colocando em 5, ainda não chega. Porque aqui eu botei no permutador, eu botei 25, né? Mas eu consegui chegar a 23 ainda. Isso que ele está mostrando na vazão de saída do reservatório aí não é o valor quando ele está em automático, não. Né? Não, é o valor só do manual O mesmo. valor de entrada só quando é manual, né? Isso. Bem, enfim, alguma coisa a gente conseguiu perceber aí, né? Ó, perturbações que a gente pode fazer, né? Passar, por exemplo, o sistema de controle de reservatório para o manual e dar uma perturbação direto na vazão de saída. E ver o que é que acontece na temperatura de saída do permutador. Ou podemos mexer no set point de temperatura de saída do forno, que foi o que você fez agora há pouco, aumentando, né? Para poder permitir o permutador chegar na temperatura de saída desejada. Que é isso também, ó, tá vendo? A gente tem até vários tipos de interação nessa malha. Uma interação muito interessante aí é essa da temperatura de saída do forno e temperatura de saída do permutador. Dependendo da situação, você não consegue fazer chegar no set point, mesmo que você abra a válvula toda de fluido quente. Porque, né, você teve que subir bem a temperatura para poder fazer ele chegar no set point de 25. Digamos que você botasse um set point 50 de temperatura no set do permutador. Ia ficar mais difícil ainda. Deixa eu ver. E no mundo real, às vezes quando a gente está lá fazendo os modelos no Simulink, né, de funções de transferência que a gente tirou dos livros, etc., a gente às vezes não se dá conta desse tipo de situação, né? De que num sistema real você tem duas malhas de controle, onde o limite de uma, né? O que uma consegue fazer depende do limite da outra. E às vezes esse limite nem tem a ver com a malha de controle, mas com a natureza física do processo. Então precisaria, por exemplo, aumentar a capacitância térmica de um processo. São aspectos práticos assim, interessantes a gente discutir enquanto a gente está fazendo isso, né? Construindo simuladores. Eu acho uma coisa bacana, né? Eu idealizei a disciplina dessa forma por causa disso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Quer compartilhar também a sua tela ou queira mostrar alguma coisa? Como eu falei, assim, o tipo de modelo, o modelo em si, ele pode ser modificado, né? Você pode fazer do jeito que você achar mais realista, né? Uma coisa que um colega do curso, o professor Felipe Radic, falou comigo uma vez, né? Eu falando com ele sobre fidelidade de modelos, simuladores e tal. E ele falou que esses modelos que a gente faz, né? A gente está tentando reproduzir uma situação que, na realidade, seria um sistema de medição, né? Medindo uma grandeza física como uma variável de processo.
E normalmente na indústria, quem já pôde acompanhar um gráfico de tendência histórica de variáveis de processo num software SCADA, sabe que esses sinais têm ruído, né? A gente aqui, por exemplo, com esses modelinhos do MATLAB, nada aí tem ruído. Aí falou, seria interessante adicionar um bloco de ruído de 10%, 20% nas variáveis, né? Para a gente poder também perceber e trazer um pouco mais de fidelidade do simulador. Porque se um operador fosse operar esse simulador aí como se estivesse operando essa planta real, uma coisa que ele ia estranhar é isso, né? As variáveis muito bem comportadas, a resposta muito rápida do sistema. Então, se a gente quiser fazer um simulador para treinamento na indústria, a gente tem que se esforçar muito mais na questão da fidelidade e validação desse modelo, sob um ponto de vista operacional mesmo, nem tanto do ponto de vista de acurácia do modelo, de precisão, etc. Mas eu deixo aberto aí, pessoal, para caso alguém queira fazer alguma coisa, tirar alguma dúvida. Essa parte de interação entre as malhas, eu acho que a gente conseguiu atingir bem o objetivo. Esse segundo momento síncrono na semana aí, usando aí o compartilhamento de tela do Gabriel. Já tinha avançado a parte braçal aí da coisa. O meu, ele tá todo separado, eu ainda não fiz essa relação. Eu construí a ideia básica do modelo, mas eu não segui essa última atualização que o senhor fez. Sim. Eu segui o que eu tinha visto e entendido ali da última ideia, mas eu não interliguei nem testei. Então, nos próximos dias eu vou fazer isso. Foi muita correria o dia todo, hoje eu não tive tempo. Mas eu vou fazer isso aí. Não, tranquilo. O importante é, nesse momento aqui, assim, se você conseguiu, por exemplo, né, captar, entender, saber onde você tem que agir para poder chegar lá, tá tranquilo, entendeu? Na semana que vem a gente vai falar de cascata. Por que eu fiz essa alteração aí do sistema de controle de temperatura do forno e eu não meti um cascata de temperatura com pressão de queimador, que é o certo? Porque eu vou falar de cascata na semana que vem. Cascata, ele é meio enjoadinho, porque você tem que encontrar ali, digamos, um ponto de equilíbrio entre controle e dinâmica do sistema para fazer o simulador ficar um pouco fiel. Eu nem sei se a gente vai conseguir chegar nesse objetivo não, tá? Se precisar, a gente trabalha os dois momentos também, segundo e quarto. Com um tempo de intervalo para vocês trabalharem a parte mais braçal da coisa. Mas eu vou preparar um PPTzinho, uns slides. Vou até usar de algum grupo que já tenha feito a disciplina aí no passado, para explicar para vocês essa questão da influência do cascata e do porquê de usar a estratégia cascata. Então, vocês vão entender que, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma coisa um pouco mais elaborada em termos de estratégia de controle para a temperatura de saída desse forno, aí, a gente ia fazer uma cascata de temperatura com a malha escrava sendo uma malha de pressão no queimador. E eu vou explicar o porquê disso, né? A questão da perturbação, rejeição de distúrbio. E aí, galera, na outra semana, quer dizer, na semana que vem eu já vou meio que passar um pouco os requisitos, assim, para vocês do trabalho, tá? E aí eu vou dar um prazo, depois da semana que vem, um prazo de 2 semanas para vocês se organizarem em grupos aí e fazerem o projeto de simuladores referente à metade da P1. A outra metade da P1 seria uma prova prática, tá? Só que eu estou achando um pouco complicado. Eu teria que dividir em vários horários aqui com vocês para eu poder realmente acompanhar e vocês fazerem essa prova prática. Então, eu vou fazer o seguinte, na semana que vem a gente estabelece um prazo, né, de 2 semanas para vocês fazerem a entrega do projeto, do simulador desenvolvido, né, um trabalho em grupo, um pouquinho mais refinado, né, com a qualidadezinha melhor, com alguma complexidade a mais do que o que a gente trabalhou aqui em aula, e eu vou avaliar vocês, né, vocês vão apresentar esse simulador para mim, como se estivessem apresentando um seminário, como se estivesse apresentando um simulador para uma empresa que contratou a construção deles
desse simulador a vocês, né? Eu vou avaliar e a pontuação vai ser da P1 vai ser nesse sentido aí. Se eu sentir necessidade de uma prova prática, a gente faz também, mas se a parte do projeto, o trabalho estiver direitinho, assim, não tiver necessidade de caminhar com a prova prática, a gente pode atribuir toda a nota da P1 a esse projeto. Aí a gente vê o que vocês acham, a gente discute isso melhor na semana que vem. Show de bola, professor. Eu depois vou reassistir a aula, fazer as alterações lá. Qualquer dúvida eu comento contigo. Mas até o momento tá por dentro, faz sentido. Show de bola, professor. Depois, agora clareou bem a questão da ideia e melhorou bastante. Professor, eu estava fazendo aqui, eu tô com um problema que eu não consegui resolver. Posso compartilhar aqui para você dar uma olhada? Pode. Calma aí. Pessoal, dá licença aí, vou ter que sair, que eu tô com um compromisso agora. Aí, até segunda-feira aí. Falou. Aí tá apresentando aí? Vamos vendo, sim. Show. Vou botar aqui. Se tiver pequeno aí, você avisa aí, porque... Tá pequeno, sim. Tá pequeno? Tá. Vou fazer aqui Tá pequeno. Não, acho que não é isso aqui não. Vamos ver. Qual que é o botão para botar naquele negócio lá, Vantur? Sabe? Ctrl dá direito e depois você aperta a tecla C. Tá, valeu. Agora foi? Tá melhor agora. Então, eu fiz aqui, estava testando, né? Eu já interliguei tudo, eu fiz o do tanque está aqui. Tanque, forno e permutador. Estava testando aqui e eu tô com um problema por causa da temperatura. A temperatura da saída do permutador, ela tá tipo maior do que a da saída do forno. Ele não tá meio que limitando isso, entendeu? Qualquer valor que eu coloque aqui, ele vai lá e segue o set point. Digamos que essa malha aí de controle da temperatura de saída do permutador, a variável manipulada dela é a vazão de fluido quente. Então, ela até considera a temperatura de saída do forno, mas através de uma daquelas influências somadas que a gente fez lá no permutador. Então, pode ser que você pode dar uma reduzida no ganho dessa função de transferência da válvula de vazão de fluido quente, né? Que é a malha do permutador mesmo, né? A malha do permutador tá... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é o controlador do... Isso. Então é nessa aqui que mexer, né? Dá uma reduzida no ganho dela aí. E pode dar uma reduzida também no ganho das outras funções. Tá, eu não testei isso. Acabei que eu não testei isso. Bota o quê? Bota menor? 0.6? Tá bom, 0.6 tá bom. Do tanque vou mexer também. A de vazão de água fria, por exemplo, se a gente fosse tomar como referência a indústria, na realidade, na indústria, a gente sabe que se o fluido ele passa mais devagar ou mais rápido, isso influencia na temperatura de saída do permutador. Mas também não é assim uma coisa absurda, não é uma influência com um ganho tão absurdo, né? Então, até porque o interior do permutador
já é um negócio que, digamos assim, funciona como uma capacitância para o fluido que está passando ali. Funciona como um reservatório. Então ele meio que dá uma quebrada nisso. A velocidade com que o fluido está passando ali, né, é relativa. Ela pode sim passar mais rápido ou passar mais devagar. Mas existe limites, porque é como se ele funcionasse como um reservatório pulmão. Então, essa influência dessa vazão de fluido frio que vem no reservatório pode botar ela tipo 0,2. Tá. Tá, aqui, ó, essa aqui é a temperatura, né? Vou alterar, vou botar isso aqui maior para ver o que vai acontecer. Tentou acompanhar. É porque eu também não estou usando o ganho. Deixa eu botar todos aqui, um aqui pelo menos, para tirar esse erro. Eu também está usando uma proporcionalzinha também alta aí, né? De 5, né? Posso baixar para ver. Pode baixar um pouquinho a proporcional. Tá. Mas, tipo, o fluido, a temperatura do fluido, ela ficaria mais alta que a temperatura que o gás está fornecendo? Essa é uma dúvida minha. Em teoria, a realidade diz que isso não é possível, né? Uhum. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar também, né? Um refinamento do simulador. Como a gente fazer para o simulador ficar mais realista nesse ponto. Legal. Maneiro. Outra coisa também que eu tenho dúvida é com relação ao sinal de controle. Eu estava testando algumas coisas e o sinal estava dando negativo. Sinal de controle, em alguns casos. Isso é possível ou a gente tem que saturar isso? Pode saturar também. Dentro do integrador que você usa lá no PID modificado, você também, assim como você limita no integrador do reservatório, você pode limitar no integrador do PID também, tá? Uhum. Isso aí também já ajuda você não assumir valores negativos. O que acontece também? Assim, a gente está permitindo aqui valores negativos de sinal de controle, tá? Porque o erro ele pode ser, né, positivo ou negativo com relação à referência e vai gerar um sinal num sentido contrário para poder diminuir. E se já estava, por exemplo, um valor bem baixo, ele vai ficar um valor negativo. Na realidade, você pensa, Adelson, mas não existe sinal de controle negativo num controlador comercial, na indústria e tal. Não existe, porque a faixa de sinal com que ele trabalha é uma faixa padronizada, né? É 4 a 20 mA ou 3 a 15 PSI no caso dos pneumáticos. Mas a gente aqui está trabalhando com a simulação também. A gente não está colocando exatamente os transdutores que existem nos equipamentos, entendeu? Da indústria. A gente não está modelando com fidelidade atuador, não está modelando com fidelidade conversor, controlador. A gente está, tentando fazer uma aproximação. Mas a gente está trabalhando com modelos virtuais aí, teóricos praticamente, no MATLAB. Eu até estava testando isso, porque quando eu estava fazendo do tanque, eu deixei a vazão de entrada em 0 e o nível estava em 0. Aí, quando eu botei em automático e botei tipo set point em 50, ele foi para o set point. Ele foi para o nível para 50, né, mesmo com a vazão de entrada fechada, entendeu? É verdade. Isso aí é uma coisa também. Isso é uma coisa. Você é doideira, hein? E não é possível, a realidade também nos diz que isso não é possível. Então, para tornar esse simulador mais fiel, também a gente teria que criar algum tipo de intertravamento que dissesse, olha, se a vazão de entrada for zerada, você não pode mexer, mesmo que você passe para automático, não pode alterar o nível. Entendi. Eu estou gostando, tô gostando da participação da turma, assim, que vocês estão bem... eu acho que está atendendo meio o objetivo, né? Que é fazer a gente refletir sobre essas coisas.
Bom, eu acho que é isso. E aqui é só melhorar isso aqui, né? Eu fiz meio que na correria quando você mandou lá, tem coisa aqui que eu nem editei ainda. Aqui ainda tá a pique, tem que alterar isso. Tá, beleza. Uma dúvida que eu tenho também é aquele negócio que você falou sobre o visibility, né? Botar alguma coisa aqui tipo assim, isso aqui é no manual, né? As coisas que eu edito no manual. Quando eu coloco no automático, tirar isso daqui da tela. Eu não sei fazer isso. Você clica no objeto aí para ver se. Clica isso, clica aí na tela. Ele tem uma opção visibility ali, ó, miscellaneous visibility. Aqui. Ele tem uma expressão, teria que ser alguma coisa tipo Manual automático. if MA igual a 1 ou if MA igual a 0. Tá, deixa eu ver só a minha variável MA aqui para Eu não saberia dizer, não, MA. como é que a gente configura esse visibility, não, mas eu sei que é possível. Tá. Beleza. Depois eu testo, O, então, vou testar. Esse lance que você falou do visibility é importante porque a gente, inclusive, não mostra o sinal de saída, de vazão de saída, o valor de vazão de saída quando ele está em automático. Que ele está seguindo o quê? Seguindo aquele segundo canal de entrada lá da switch. A gente teria que fazer o quê? Fazer um DDE POC ali, para escrever aqui, só que escrever numa outra variável, tipo assim, vazão de saída automático. Aí você ia mudar o valor dela de acordo com o sinal do controlador, só que só ia dar visibility nisso quando tivesse em automático. Entendi. Mas essa variável aí sairia da saída do controlador, é isso? Isso Nesse lugar aqui? essa segunda variável ela teria que sair pode sair da saída da switch mesmo, né? Ah, uhum. Porque, em teoria, ela só apareceria, né, o visibility dela só faria ela aparecer quando tivesse em automático. Então, ela não ia ficar duplicada, né, aparecendo duas vezes quando você está setando manualmente, lá quando está em manual. Entendi. Tem um outro lance também que eu costumo falar em refinamentos, que a gente não tem uma aula, né, se tivesse no presencial com mais semanas, a gente teria uma aula só para refinamento. Um refinamento importante também é a questão desse lance da saturação do integrador do controlador e o sinal de controle continuar integrando e saturar a saída do controlador enquanto ele está em manual. Esse é o chamado efeito wind-up. O que é isso? Quando eu estou em automático, eu mantenho, por exemplo, a variável no set point. Só que aí eu passo o controlador para manual e começo a mexer no sistema lá manualmente. E nisso eu estou, tipo assim, como o sistema está em manual, a variável de processo não tem que necessariamente estar no set point. Isso vai gerando um erro que continuou alimentando o controlador, mesmo eu tendo passado para manual. Então, uma forma de a gente cancelar o efeito, aí quando eu volto de manual para automático, ele dá um porradão, porque a saída está muito saturada, né? Principalmente se ela não tivesse, se você não botar um saturador no integrador do controlador. Aí o que você poderia fazer? Poderia desativar o erro na entrada do controlador quando você passasse para manual, porque aí o controlador ia ficar morto mesmo. Do jeito que a gente faz aí agora, o controlador não fica morto não, ele fica integrando a saída. Aí se você volta de manual para automático, ele dá um porradão na variável. Isso num processo real seria um problema, porque você tem, por exemplo, o nível de um reservatório, quando você volta de manual para automático, ele dá um porradão na válvula, o nível cai absurdamente. Aí digamos que o reservatório tinha uma bomba, né, conectada ali na saída do reservatório, é a sucção de uma bomba. A sucção da bomba vai a zero, essa bicha vai perder escorva, né? Então, são coisas práticas aí também que a gente tem que refinar nos nossos simuladores. Tá show, então. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar mesmo. Não tem mais nada, não. Deixa eu tentar lembrar que tem mais alguma coisa.
essa parte do integrador que você fala, tem que mexer aqui, né? Tem Isso, alguma opção aqui de zerar ele em alguma coisa assim? Não, aí quando você der um stop na simulação, aí você vai poder ativar ali em limite output. Aí você vai botar o limite superior num determinado valor e no limite inferior um outro valor. Aí, não sei, eu já usei vários tipos de saturação aí, já usei menos 60, 60, já... Ah, tá. Então É importante você permitir para ele valor negativo também, porque dependendo da situação, só de 0 a 100, por exemplo, ele não vai conseguir trazer a variável para onde ele quer, entendeu? Uhum. Tem que permitir, às vezes, valor negativo para poder decrementar de um valor positivo muito alto lá. Não, tranquilo, então. Vou parar a apresentação aqui. E é isso, pessoal. Se mais ninguém tiver dúvida aí, a gente pode encerrar por hoje. Semana que vem a gente volta aí com cascata. Tranquilo, professor. Eu vou, assim que der, eu coloco essa aula e a aula da semana, a gravação da semana, dos 2 dias dessa semana lá no YouTube. Eu ainda não tive tempo para fazer isso, eu acho que sexta vai dar. O Pedro está perguntando aqui sobre levar em consideração a temperatura do fluido do tanque. Dá para levar em consideração também. Estou supondo, Pedro, que, assim, fiz uma suposição aí, que a temperatura do fluido do reservatório é tipo temperatura ambiente. E temperatura ambiente, assim, varia aqui no Brasil, mas não varia tanto, né? De lugar para lugar. Mas a gente poderia, assim, supondo que o fluido não necessariamente está em temperatura ambiente, essa é uma informação que teria que entrar. Teria que entrar no modelo, sim, e influenciaria também na temperatura de saída do permutador. Aqui você pegar, por exemplo, é a água que eu estou aquecendo, né? Ela vai ter temperatura ambiente, né? Mas digamos que é um derivado do petróleo, né? Que sai de uma torre de destilação, passa por uma corrente lá para fazer um pré-aquecimento, uma bateria de pré-aquecedores, alguma coisa assim, e depois vem para esse reservatório aí. De repente ela chega ali com a temperatura acima da temperatura ambiente. Ou se ela ficou muito tempo lá nos pré-aquecedores, ou o fluido que ia passar lá, trocar calor com ela nos pré-aquecedores estava com uma baixa temperatura, ele chega aqui com uma temperatura mais reduzida no reservatório, mais próximo da temperatura ambiente. Então tudo isso é importante, sim. Aí você teria que ter uma coisa que fosse uma simulação de transmissão de temperatura, né? Medindo a temperatura no reservatório, e essa informação entrando também com uma certa influência no modelo de permutador, lá na temperatura de saída. Então é isso, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui agora, tá? Tranquilo. Beleza, professor.